Fala galera, está começando mais um Musa Podcast e eu quero muito agradecer aos patrocinadores aqui do Musa Podcast, que são o Polpa de Frutas Mochoara e também o Rodrigues Steak Beer, que inclusive o nosso convidado acabou de degustar agora e também tomou o nosso suco, e inclusive temos um suquinho aqui da Polpa de Frutas, que são os nossos patrocinadores. Sem eles a gente não estaria aqui, né? E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, deixa o seu like e compartilha com seus amigos, porque hoje o nosso convidado, sensacional, ele que já ganhou sim, quase todas as modalidades, ou em todas as modalidades. Disputei. Disputou em todas as modalidades, né? Camilo Neves. Nossa, que honra, gente, ele aqui. Honra minha. É um prazer imenso estar aqui, mais um podcast, falar de, não sei do que a gente vai falar ainda, mas quero começar agradecendo o Rodrigues Steak Beer, que fez uma janta maravilhosa, estão de parabéns. Ao Polpa de Sucos Mochoara, que eu também estou aqui tomando suco. A você, Paulo, muito obrigado. E mais uma vez vamos falar do que precisar falar aí, que é importante para todos os capixabas. Você que é uma vascaína, tá dando para ver aqui, né? Eu não sou vascaíno, mas não tem problema. Nós vamos estar aqui fazendo um bate-papo saudável. Não tem problema. Aqui é sempre bem-vindo. Todas as pessoas do bem, pessoas que querem o bem da população, pessoas que têm um coração deste tamanho. Então, assim, time é somente detalhe, né? É só para ter uma disputa e tal. É saudável, sem problema nenhum. Tô de acordo. Mas agora sim, a gente não vai falar nada demais, fica tranquila, a gente vai falar apenas da sua vida. Vida, assim, nada de polêmica, tá? Fica tranquilo. Eu acho que não. Vamos ver, né? E assim, começa falando pra gente, né? Como que foi sua infância? Você nasceu aqui mesmo no Espírito Santo? Como que foi aí essa sua infância? Eu sou nascido e criado em Vitória. Sou um capixaba, assim, orgulhoso. Tenho orgulho de ter nascido no Espírito Santo. Acho que... Mas, enfim, isso é uma outra coisa, mas acho que o Espírito Santo, que a gente estava conversando um pouco ali fora, valoriza pouco demais os esportistas, os atletas, os seus artistas, falam muito isso também da música. E tem tanto talento aqui, né? Então, assim, mas mesmo assim eu tenho muito orgulho de levar a bandeira do Espírito Santo onde eu vou. Sou nascido em Vitória. E é isso. E de onde surgiu essa paixão por futebol? Você foi incentivado por alguém? Ou você já nasceu com isso, assim? Então, de quando eu me lembro, né? Meu irmão mais velho sempre jogou bola, me levava para os lugares onde ele ia jogar. Ele disse para todo mundo que ele que me ensinou, né? A minha mãe fala que sempre os meus pedidos foram por bola de futebol. Sempre. Então eu acho que é uma coisa assim que... Não sei nem te explicar de onde veio, que meu pai nunca chutou uma bola. O pessoal lá da rua... Sério? Meu pai nunca chutou uma bola, minha mãe também não gostava de jogar futebol, gostava assim de coisas de criança, mas futebol não tem esse histórico assim, a não ser um tio meu que gosta. E eu sou apaixonado, na minha vida eu falo que eu devo tudo ao futebol, tudo ao esporte. Eu acho que toda família tem um atleta, né? Então na minha fui eu, né? O Felipe falou a mesma coisa aqui, semana passada quem veio foi o Felipe, né, goleiro, né, você conhece. Eu tive com ele. Ele falou que também na família dele, teve o tio dele, que era fera e depois veio ele, agora eu lembrei. Então tá bem representado, Filipão, você tá representando bem a família aí. Tá, como, né, o bichinho tá voando. E aí você, aos 6 anos, você começou, né, no futsal, né, no Álvares Cabral, e como foi essa passagem por lá, assim? Então, isso foi uma história assim, até quando eu conto, por diversas vezes até já me emocionei falando muito disso, porque a minha mãe morava no Rio, nessa época. E o meu irmão sempre me levava, assim, para as peladas que tinha, que a gente mora na Ilha de Santa Maria, na rua do Salesiano, né? E ali ficava muito perto daquelas quadrinhas de Cutuquara, Fradinhos, e a gente ia muito jogar nessas quadrinhas, geralmente no Salesiano, e uma vez a gente saiu de casa às 7 horas da manhã pro Álvares, andando. Eu, meu irmão mais velho e meu irmão do meio, para fazer uma escolinha que tinha lá. E a gente teve até um pouco de dificuldade para entrar no clube, porque tinha certa burocracia. Aí eu entrei e lá
tinham 2 treinadores, 3 na verdade, não posso ser injusto com ninguém. Ninil, o Gabiru e o Índio. E aí eles bateram o olho e falaram assim, quem é esse menino aí? Ele joga bola, não sei o quê. E eu não tinha nada assim, eu era cru de tudo, eu era um peladeiro de rua. E eles conseguiram enxergar, por isso que eu sou agradecido a eles de tudo que aconteceu na minha vida depois disso, porque dali que surge um convite para eu jogar no Albras. O meu irmão falou assim com o Índio, falou, ó, a minha mãe mora no Rio, eu não sei como é que estão as condições, porque na época não era tudo tão acessível como é hoje. E eles falaram, não, você não vai pagar nada, pode trazer ele aqui que ele vai fazer parte da equipe. Isso foi uma conversa até com o Ninil, eu tive com ele há pouco tempo. E a gente lembrou disso e assim, é o início de tudo. Então eu sou grato demais por isso. Que bacana, né? E assim, 6 aninhos. Eu Uma fico criança, vendo, né? meu sobrinho tem 5 e o meu filho tem 4. Aí eu fico olhando assim, gente, que bonitinho, né? Assim. Olha, eu vou dizer assim, desde 6 anos competindo, fazendo amigos. Na minha vida foi importante demais a competição, saber perder. Eu falo muito isso, assim, que perder acho que é a arte mais nobre que a gente tem na vida. É saber perder, saber reconhecer que do outro lado tem alguém que trabalhou mais que você, alguém que também quis ganhar o mesmo tanto que você, só que isso é um jogo. Um jogo alguém vai sair ganhando. Então, assim, Às vezes nem trabalhou tanto, mas às vezes se empenhou naquele momento ali. o futebol, que é o esporte que eu escolhi... Eu acho que tem um pouquinho de sorte também. Mas o futebol, o esporte que eu escolhi, ele é tão maravilhoso que às vezes o melhor não ganha. Está vendo aí agora exemplos na Copa do Mundo. É isso que eu tô te O falando. Marrocos foi chegando, fazendo a alegria de muitas pessoas, deixando muitas seleções que para muitos especialistas eram melhores que eles. Mas é por isso que o esporte é apaixonante, o futebol é apaixonante. É verdade. Então, assim... É uma bolinha de cristal. E é gostoso demais. Por isso que Eu já é chorei diferente, né? tanto quando eu era menino, assim, eu lembro de derrotas dolorosas demais, derrotas que me deixavam chorando um dia inteiro. É verdade. Mas pro meu processo de Eu vida... choro até hoje. Pro meu processo de vida... Sou vascaína. Aí, ó. Nossa Senhora da Penha. Ai, meu Deus do céu. Eu sou flamenguista. Então acho que você tá sofrendo um pouquinho mais do que eu, né? Mas isso é momentâneo. Tomara que o Vasco agora reconheça sua grandeza. Amém, Senhor, recebo. Eu tô precisando, tá? Não só eu, né? Todos os vascaínos, inclusive o Vasco. Boa sorte. Pois é, que bom, né? Que você teve pessoas boas também para te ajudar, né? Pessoas que te apadrinharam, né? E te deram esse suporte, né? Porque hoje em dia é muito difícil, né? A gente encontrar pessoas do coração, tipo, pessoas que têm um coração bom hoje, né? Para te ajudar mesmo a chegar no seu objetivo. Geralmente as pessoas querem abafar o sucesso do outro para ele ser a estrela, né? E você, graças a Deus, não teve isso, né? As pessoas são ou assim, chegou, né? ou chegou a ter essa experiência. Todo mundo tem, em qualquer área da vida, isso não é só no futebol. O futebol também é contaminado tanto quanto qualquer outro ramo da sociedade que você queira seguir. Mas assim, eu acho que uma palavra importante em tudo isso é você ter gratidão a todo mundo que te ajudou. Acho que poucas pessoas vão conseguir chegar ao topo do que ela sonhou sem a ajuda de outra pessoa. Então, assim, eu tive a ajuda de diversas pessoas. Acho que se eu citar todas aqui, eu vou acabar esquecendo alguém, vou ser injusto. Porque foram muitas pessoas que me ajudaram na vida. Então, eu tenho muita gratidão por todas e a única coisa que eu tento fazer para retribuir é ajudando outras pessoas. Então, hoje eu me vejo numa situação talvez um pouco mais confortável. Então, eu quero que muitos daquelas crianças... Eu tenho um projeto social com 35 crianças hoje. A gente, em fevereiro, eu estou pensando não, né? A gente está com a expectativa de começar a atender 200 pessoas, entre jovens, crianças, adultos, idosos. É muito legal. Então, a única coisa que eu desejo e quero, que aí vai ser o maior gol que eu possa ter feito na minha vida, é direcionar alguns desses jovens, sabe? Porque talvez se não for o esporte, o destino deles não seja o melhor possível, que são jovens de região periférica. Então, assim, eu só tenho gratidão a todos aqueles. E aí você que está escutando um pouco, que se me ajudou, sabe que me ajudou, saiba que ao olhar para você, eu vou lembrar sempre que você me ajudou e eu tenho muita gratidão por isso. No caso, você aos 13 anos, você foi jogar no Rio, né? Uhum. Foi jogar no futebol de campo, Futebol né? de campo, No Fluminense, isso, né? Eu jogava no Santa Cruz, uma escolinha aqui que era de Vitória, e depois mudou o nome para CTCE. E aí, numa dessas Copas A Gazetinha, eu fui chamado para 3 equipes. Vitória da Bahia,
o Vasco e o Fluminense. Então você participou da Copa Gazetinha? Participei. E aí a estrutura do Fluminense sempre foi muito bem reconhecida, assim. Hoje em dia não tem mais, né? Assim, não tem a Copa Gazetinha, né? Mas ainda tem algumas coisas. Acho que o Carlos Germano, se eu não me engano, tá fazendo Copa, aí uns negócios. e é uma pessoa que tem muitos contatos. Então, eu estava até vendo ele falando disso no jogo que nós fizemos essa semana. E é muito importante, porque o Espírito Santo tem uma criançada, uma meninada muito boa de bola. Você vê aí o Richardson aí, ó. Brilhando na Copa, né? E Massa, tem vários outros. A gente estava falando do Giovani, que abriu o caminho para muita gente. Não, eu tô falando assim do Richardson porque é o que vê assim, agora né? atual, né? Mas a gente tem vários. Aí eu fui pro Fluminense com 13 anos, fiquei lá quase até os 16. Sou muito agradecido, muito grato ao Fluminense também, porque fez parte da minha formação, não só como atleta, mas da minha formação moral, de como saber me comportar dentro de um campo. Eu estava representando a camisa de um clube muito grande, de saber que a derrota ela não pode ser apontada a dedo, então a gente tinha que saber se portar até mesmo nas derrotas. Então assim, cada time, cada instituição que eu passei, eu tenho certeza que alguma coisinha legal eu agreguei na minha vida. Aí você ficou 3 anos lá no Fluminense, lá né? em Xerém. E aí você acabou não ficando no futebol de campo, né? Você escolheu outras habilidades aí, né? Eu, na verdade... Como que você conheceu esse futebol... Fut7, né? Fut7, Gente, quem não sabe o que é Fut7, ele vai explicar. Explica aí. Fut7 é uma modalidade que eu não vou te saber falar exato a idade que ela tem, mas é jovem, assim, um esporte mais novo, né? E ele é praticado, começou a ser muito praticado nas pracinhas, né? Que fazia aquele campo menor, reduzido, de 6 na linha no gol. Então, Fut7, que são 7 pessoas. E aí eu tava jogando campo, depois saí do Fluminense, ainda rodei a Europa em alguns lugares, aí fui rodando pra lá, rodando pra cá. E eu fiquei muito desgostoso, assim, do esporte, do futebol. De campo, não? Eu sempre fui muito emocional, então algumas coisas que eu via, eu trazia pra dentro de mim e fui ficando desgostoso. E também sou muito apegado à minha família. Aí eu resolvi voltar pro Espírito Santo, eu tinha 18 anos, e tava uma onda do Fut7, o governo do estado construindo através de um projeto chamado Projeto Bom de Bola, construía campos atrás de campos em todas essas cidades menores. E aí eu comecei a jogar através de um convite de um amigo, já no meu primeiro ano. Eu fui, mas eu também estava voltando de preparações profissionais, então você estava bem preparado, né? Fisicamente, psicologicamente. Estava em casa, que era o que eu queria, assim, isso, queria estar aqui no você estava na fase boa, no momento certo, na hora certa. Perto da namorada, então era assim, era o que eu queria, né? E aí, logo no meu primeiro ano, eu fui o destaque do campeonato estadual, não lembro, nós perdemos na final. E a partir dali, tudo começou a desandar. Aí eu fui o 8º ou 9º melhor jogador sub-21 do mundo. Fui convocado para a Seleção Brasileira com 21 anos, a minha primeira convocação. E tudo começou a dar certo. Eu falo, eu brinco, e isso uma pessoa me disse uma vez, e hoje eu fico parafraseando ela. Ela fala assim, Camilo, o futebol de 7 parece que ele foi feito para você. Porque você se identificou. Muito. É massa quando a gente faz o que gosta e, sei lá, parece que a gente não tá trabalhando. É delicioso, né? Você pensa, eu tô na minha casa, recebendo assim, uma pessoa assim, super gente boa, fazendo novas amizades. Isso é importante. Fazendo o que gosta. A gente tem que amar mesmo o que a gente faz. Eu amo. O futebol de 7 é uma coisa assim que eu amo mesmo. Eu até esses dias falei que o ano que vem será o meu último ano jogando futebol de 7. Porque é tanta coisa, a gente estava conversando um pouco ali, é tanta atribuição que tem na vida. E eu acho que eu contribuí tudo que eu podia, sabe? Assim, eu vejo que... Já deu o seu máximo, você acha? Às vezes eu olho e vejo tanta gente chegando, e por diversos... Fiquei entre convocações da seleção por 10 anos. Eu representei a seleção brasileira por 10 anos. São 11 títulos, viagem para lá, viagem para cá. Eu tenho muito orgulho de falar isso, porque eu nunca perdi um jogo com uma camisa da seleção brasileira. Que eu reconheça, somos eu e um rapaz do Nordeste, que se chama Vassoura, que é um dos grandes craques que eu pude jogar também. Então, assim, eu tenho um orgulho enorme. Toda vez que fala para representar a seleção, eu quero. E eu sinto que eu fiquei muito evidenciado nesse mercado aqui do Espírito Santo, e foi muita gente surgindo e falava do Espírito Santo, Espírito Santo, Camilo. Espírito Santo, Camilo. E eu sempre bati nessa mesma tecla. Em todas as minhas convocações eu sempre falava, gente, olha um pouco mais de carinho pro Espírito Santo. Tô indo sempre eu. E aí
Acho que das últimas começou a ir um pouco mais de gente. Eu acho que a hora que eu parar, vão olhar com mais carinho ainda aqui para o Espírito Santo. Eu tenho certeza disso. Então, assim, eu acho que a minha etapa ela vai ser finalizada, início, meio e fim, no ano que vem. E, se Deus quiser, com mais títulos. Olha, já vem coisa boa aí. Tomara. E você jogou na Europa, como você falou, né? Você jogou com quais times lá? Eu joguei no Espanhol de Barcelona, na Udinese e no Triestina, que é um time da segunda divisão da Itália. Foram as três oportunidades na Europa que eu tive, jogando campo ainda. E hoje eu tô indo lá já tem 2 anos, já faz 2 anos, o ano que vem eu tenho mais um ano, fechei mais um ano de contrato, que é no Pisa, no Beach Soccer. E assim, eu amo a Itália, porque a Itália tem feito comigo assim... Você é o quê? É descendente italiano? Eu sou luso-brasileiro, eu sou português e brasileiro. Só que eu já estou com a minha documentação toda pronta para fazer meus documentos italianos. O ano que vem é um ano de Copa do Mundo. Eu vou fazer meus documentos italianos. Não sei se eu vou ter que abrir mão da minha nacionalidade portuguesa. Se tiver, também não tem problema. Não entendi. O ano que vem é um ano... É um ano de Copa do Mundo de beach soccer. Ah, sim, desculpa, gente. Vai ser uma Copa do Mundo... Você vê como é que é a cabeça da pessoa, né? Como assim Copa do Mundo? Tá acontecendo uma... Copa do Mundo que vai ser... Eu acho que vai ser em Dubai. Nossa, que massa, hein? Legal a beça. Eu nunca disputei uma Copa do Mundo Beach Soccer, tenho esse sonho de jogar uma Copa do Mundo Beach Soccer, vou me preparar para isso e me pôr à disposição do treinador da Itália. Então, assim, vamos ver. Eu tenho jogado lá nesses 2 anos. Que massa, gente. O time que eu jogo, eu e o Bruno, eu e o Xavier, e mais 2 brasileiros que jogaram conosco esse ano, que são de fora do Espírito Santo, ele nunca tinha sido campeão italiano. E aí, o ano passado foi a primeira vez, esse ano nós ganhamos tudo que nós jogamos lá. Perdemos um campeonato, na verdade. Então a gente vem numa fase muito boa na Itália. Então tá tudo muito legal. Muito bacana. Que continue assim. Legal, que Deus abençoe. E aí você volta para o Brasil e vai jogar no Fortaleza. No Fortaleza. Que você já falou, ou não? Não. Não falou ainda, né? Então, você jogou no Fortaleza, aí foi a sua E como foi a sua passagem por lá? Foi boa, assim. Lá eu encontrei... Na verdade, eu estava no Fortaleza B. Foi uma coisa muito legal aquilo, assim. Que eu vi grandes craques treinando, treinei junto com eles. Depois, na época, o Rodrigo Mendes era o camisa 10 do Fortaleza nessa época. O Rodrigo Mendes era do Flamengo, então eu tinha uma certa... eu olhava com certa admiração por ele. E depois o Rodrigo Mendes foi meu companheiro de seleção por muito tempo, hoje é meu amigo. E aí, quando eu contei essa história pra ele, que eu cheguei lá com 18 anos, depois de quase 10 anos, ele, pô, você lembra disso? Lembra disso? Eu falei, eu lembro de tudo. Porque pra mim aquilo era uma coisa muito... Lógico, muito você lembra de cada detalhe. Né? E aí fiquei pouco tempo no Fortaleza, não fiquei muito tempo. E a mesma... Aí de lá que você... A mesma coisa, Foi a mesma coisa, o mesmo assunto. Cheguei lá, fui bem, treinava bem. Quando eu tava com a cabeça boa, a minha parte técnica era legal, assim. Mas quando eu tava naqueles dias, assim, também, eu fazia um treino nota 3. E aí eu falei, eu quero ir embora. Aí foi quando você desistiu do campo. Depois disso, eu até joguei profissionalmente aqui no Espírito Santo. Joguei no Rio Branco. Joguei uma Copa Espírito Santo e comecei a treinar pro estadual. Mas, assim, já não queria mais o futebol de campo. Eu fui através do Fut7 pro Rio Branco. Eu tinha jogado Fut7 aqui, estava me destacando. Aí o Eric, que jogava Fut7 comigo, assumiu o Rio Branco. Falou, vamos pra lá? Eu falei, vamos embora. Aí fui. Joguei, achei legal, achei bacana aquela atmosfera. Na época era bom. Achei legal. Na época, era Rio Branco. Deixar pra eles que fazem nosso... Tomara Deus que subam pra Série C o próximo ano. É o Vitória e eu não sei qual é o outro representante do Espírito Santo. Tomara que subam pra Série C. O Espírito Santo merece, né? Um time na Série C. Merece. E agora me fala, no caso você voltou para o Espírito Santo e você fez direito, é isso? Direito. Aí, e parou, no 7º período. Parei no 7º período, tô parado até hoje, trancado até hoje. Tentei voltar, mas fazia muito por pressão, assim, familiar, né? Minha família toda foi do direito, né? E meu pai, meu irmão mais velho, meu avô, meus tios, eu trabalhei muitos anos com uma prima minha também, que ela é juíza em Vila Velha, e ela era uma pessoa que nós sempre admiramos muito, a Patrícia, pessoa que até hoje eu tenho um carinho enorme por ela, falo pouco com ela, mas é aquilo que eu estava falando com você, tem pessoas que a gente fala pouco, mas que a gente sempre guarda carinho e gratidão. Ela é uma dessas pessoas. E aí um dia eu falei, eu não gosto disso. Eu não amo fazer isso, eu não me vejo fazendo isso, eu não me vejo de terno e gravata advogando. E eu tranquei. E agora eu terminei de fazer meu último período de educação física. Agora tudo a ver. Tudo igual quando eu fui fazer... eu fiz a minha primeira faculdade foi de administração.
Aí eu sempre gostei de atividade física, sempre treinei, né? Gostei de me alimentar bem. Aí quando eu falei, eu vou fazer administração, todo mundo da minha família, ninguém entendeu nada. Todo mundo, administração. Jurava que era educação física que você ia fazer. Mas na época nem falava muito nutrição, Não tinha, né? né? Mas porque tinha, mas era só na UFES, né? Que tinha, e não tinha nem particular, eu acho. Ah, e era lá em Alegre ainda. O Campos. no Campos de Alegre. E aí então o pessoal achava que era educação física que eu ia fazer. Aí eu falei assim, gente, ainda não, mas vou fazer primeiro. Um dia eu posso fazer, né? Aí eu fui, agora eu faço nutrição do jeito que eu sonhei, ponto, isso. e tô terminando também. Importante é ser É a feliz. melhor coisa que tem, né? Mas eu terminei. Eu não terminei, não. E nem pretendo, assim, eu falo... o pessoal da OAB fica me perguntando, pô, quando é que você vai tirar a OAB aí pra jogar os campeonatos com a gente? Eu falo, aí a única vontade que ainda me dá, assim, sabe, de querer formar pra jogar os campeonatos da OAB. Mas, assim, não... o tempo tá muito corrido. Bom, eu sou assim, eu quando eu começo uma coisa, eu posso não estar gostando, mas eu faço até terminar. Isso é uma grande virtude. Eu sou muito determinada, então eu falo assim, olha, não, eu comecei, eu não vou gastar dinheiro à toa, não. Isso é uma grande Eu virtude. sou eu sou assim, entende? Eu tenho que começar e tenho que finalizar. Igual, quase no finalzinho também eu fiz comissária de bordo também. Tava quase sendo comissária, já tava tudo certo, fiz só tava faltando fazer a prova da ANAC, que eu já ia entrar numa companhia aérea, eu já tava certo. Mas eu terminei o curso. Terminei tudo. Isso é muito bacana. Aí quando, tipo assim, tava tudo certo, eu falei assim, agora eu vou até o final, mas eu não vou fazer a prova da ANAC porque eu não vou exercer. E vou sair, eu não vou querer. Mas eu terminei o curso, todinho. Um dia, se me bater essa determinação, eu vou terminar direito, hein? Vamos Eu ver. sou assim, Mas eu agora não tenho- tô falando não, Não, mas isso? isso é uma virtude muito boa, assim, meu irmão. Eu tô falando Meu de irmão, às vezes, mim fala porque eu comigo. sou assim. Mas Tudo o que meu irmão, eu começo, eu termino. Mas é porque eu vejo o lado financeiro, entendeu? que Porque tem que ver, né? tudo eu pago, é eu que pago, sempre paguei, né? Meus pais não tinham condições. Então eu falava assim, caraca, bicho, olha só o tanto de dinheiro que eu já gastei. Ah, não, vou terminar, porque pelo menos eu tenho alguma coisa aqui. Claro. Um dia, se eu precisar, eu tenho na mão. Conhecimento ninguém te tira, né? Ninguém me Terminou, tira. É isso aí, é. meu pai sempre fala isso pra mim. Então eu falava, ó, bora lá. Então vamos lá. Então, você jogou. E assim, qual é a sensação de jogar na seleção brasileira? Assim, de uma coisa. De vestir a camisa amarelinha, né? Como as pessoas falam. Então, é algo bem particular, assim. Eu falo que eu me transformo, assim. Eu posso estar vivendo o meu pior dia, a minha pior fase, que quando eu boto a camisa da seleção, eu tive uma identificação com a camisa da seleção muito grande. É fácil? Não. A probabilidade de pessoas que se destacam nos seus clubes vão para a seleção e não conseguem jogar é muito grande. E isso é super normal. Isso é super normal. É o que eu tento passar depois de muitos anos. Quando eu encontro, como agora no Chile, eu encontrei uma turma bem mais nova. E eles nova não de idade, né, mas dessa vivência com a seleção. E eles todos falavam assim, cara, acho que o único que teve experiência com a seleção aqui foi o Camilo, o único que já foi convocado foi o Camilo. Isso foi muito bacana, porque eu tentei passar para eles que talvez se as coisas não dessem tão certas quanto dá no clube, é normal. Não se coloca pressão, não se coloca se achando que você está ali e que você tem que resolver todos os problemas. Ali estão os melhores jogadores dos seus clubes. Então, assim, todo mundo tem uma responsabilidade. Se você se autopressionar, a chance de dar errado é muito grande. Isso quer dizer que você tem que ser relaxado? Não, mas trabalhe a sua cabeça. Entenda que as coisas têm que dar tempo ao tempo, ali são pessoas diferentes do que você tem no seu clube, as pessoas não conhecem onde você quer receber a bola, onde você vai dar a bola. Então isso é tudo muito natural. As coisas irem acontecer, é um processo como qualquer outro. Sim. Então assim, a probabilidade de gente que chega e joga bem, que o desempenho cai muito, é muito grande. E comigo, eu sempre agradeço muito a Deus. Te falei assim que eu devia mais à igreja para agradecer tudo que Deus me deu. E eu tô devendo assim a ir da igreja. Eu falo que Deus tem sido muito precioso comigo nessas horas, porque eu boto a camisa de seleção, parece que as coisas assim, faz assim, vai Camilo, né? é isso. É igual, como que fala,
Coloca, tipo, um super-homem, assim, né? Tipo... Parece que eu coloco uma armadura É tipo... e fico invencível, né? Isso aí, E eu tava até massa. falando, porque eu não joguei a primeira fase da Copa América, né? Eu fui jogar nas quartas de final. E aí a gente perfilava antes para tocar os hinos. Eu olhava pro lado e sentia, por exemplo, o primeiro jogo foi contra Equador, depois contra Venezuela, Equador, Chile e depois Venezuela. Você sentia que os equatorianos estavam com medo da gente. Mas era um medo saudável, aquele medo que a gente precisa que eles entendam que é importante ter medo. Se a gente não jogasse também, virava. Então, assim, eu falava muito isso com eles. Falava, olha o semblante deles. Eles estão enfrentando o Brasil. É difícil enfrentar o Brasil. Então a gente precisa aproveitar esse susto que eles têm. E a gente precisa jogar. Se a gente não jogar, o susto acaba, eles vão ver que o monstro não é tão grande e vão vir pra cima da gente. E você era capitão? Não, dessa seleção foi o Camacho, que é um rapaz do Paraná, se eu não me engano. Jogou profissionalmente muitos anos, inclusive, assim, um grande respeito que eu tenho por ele, um cara assim, que nós lideramos aquele time, ele e eu. Nessa fase extracampo, de conversar com o nosso treinador, o Ale, inclusive um cara assim sensacional. Agora ele troca de comando, ele teve que sair, mas saiu vitorioso. E conversei muito com ele, que lidar com gente não é fácil. Ele soube lidar com o nosso elenco, com o nosso grupo. É um grupo de uma galera nota 10, ninguém saiu para festa, ninguém saiu para nada, todo mundo respeitava todos os horários. E assim, uma garotada nota 1000. E por isso que eu falo assim, que começa certo, dá certo, começa errado, dá errado. E a gente foi coroado com o título e, assim, para mim foi muito importante. Nossa. Mais um. Você tinha quantos anos na época? Essa última? Não, a primeira que você... A primeira que eu ganhei foi uma Copa do Mundo. Eu tinha 21. Gente, olha, eu admiro tanto esses meninos. 21. Assim, não é só assim, questão de homem não no futebol, mas assim, eu admiro qualquer pessoa com essa idade de 23, igual eu vejo esse pessoal hoje tá no TikTok, esses meninos de 23 anos que estão arrebentando, sucesso, sabe? Eu falo, gente, eu acho isso incrível. Eu assim, admiro, sabe? Eu também admiro, assim, eu acompanho muito esporte, né? Eu adoro basquete, acompanho tênis. Eu jogo muito esporte também, né? Eu adoro esporte também. E aí esses dias eu eu não gosto de esporte, né? Mas ninguém sabe. Esses dias eu vi uma inglesa de 17 anos, se eu não me engano, Emma. Ela é inglesa, com descendente japonês, sei lá, chinês. E ela com 17 anos ganhou um ATP desses. Cara, eu enchi o olho d'água, porque você vê uma menina de 17 anos fazendo história assim. Uma pessoa de 17 anos que quer brincar, criança. Qualquer coisa. E não, ela tá ali, ela tá seguindo uma carreira, ela tá se dedicando, ela tá se abdicando de brincar, de até mesmo estudar, porque para ganhar um campeonato ela tem que se esforçar um pouco mais. E ela, sabe, eu acho isso assim... E tocar um pouquinho nesse assunto que você tá falando, assim... Não, rapidinho, segura aí. Segura pra eu falar desse suco maravilhoso aqui. Com certeza. Que é fazer um merchan, né, gente? Pelo amor de Deus. Merece. Olha, suco, ele foi feito com a polpa de frutas mochoara. E é muito prático de fazer. Já vem... Parece muito natural, né? Assim, é natural, acaba sendo natural, né? Não, ele é da fruta mesmo. Ele pega, nossa, o Picasso é o nome, é o rapaz, né? O proprietário. E ele vai nos lugares para comprar a fruta mesmo. Traz a fruta, da fruta eles fazem a polpa. E fica e a polpa, assim, você sente o gosto da fruta. Delicioso literalmente. Mesmo. Então, assim, tenho que agradecer eles muito. Então, pessoal, é praticidade, tá? Ó, sua saúde merece. E isso a saúde merece mesmo, porque você pode tomar isso aqui sem açúcar, com açúcar. Aí, ó, é uma nutricionista delícia. Falando, então... Não, é sério, isso aqui é maravilhoso, de coração. Meu filho tem que ir pra escola, é a coisa mais fácil do mundo. Bate, tá praticidade, pronto. Você pega lá, já tá pronto. É só você coloca água, 200 ml de água, vem em 100 gramas. É isso mesmo. A polpa. E aí você coloca ali, bate 200 ml no mix, que eu nem coloco açúcar pro meu filho. Só bateu. Tá pronto. Coloco no negocinho e ele vai pra escola. Muito bom mesmo. Então, muito assim, gostoso.